estar em pé e já vamos passar então para o pastor Carlos Eduardo, que vai fazer essa primeira parte. Então vamos aproveitar bem o nosso tempo. Terá 1 hora até às 10h30. Aleluia. Aleluia. Podemos orar, pastor? Santíssimo Deus eterno, Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de te servirmos, Senhor, pelo privilégio de trabalharmos por tua obra, por teu reino, Senhor. O Senhor escolheu a nós, o Senhor nos deu essa oportunidade e nós estamos aqui, todos nós, obreiros da tua casa, te servindo, tentando, Senhor, melhorar cada dia, para fazermos melhor a tua vontade na terra. Pedimos, Senhor, que a tua presença santa continue conosco, que o teu Espírito Santo seja o nosso guia, que o teu Espírito Santo nos ilumine a mente, que o teu Espírito Santo nos dê sabedoria, Senhor, que tenhamos responsabilidade, seriedade, amor verdadeiro por tua palavra, por teus preceitos, que possamos, Senhor, nesta manhã, aprender algo mais, sobretudo aos teus pés, aquilo que é tua vontade, aquilo que é o teu querer. Revela a nós, Senhor, através da tua palavra, o teu querer, mais um pouco nesta manhã. Nós pedimos isso agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados. Meus amados, nós vamos prosseguir neste nosso trabalho de pensarmos um pouco sobre aquilo que se chama, ou que se convencionou popularmente chamar meramente de arminianismo e calvinismo. Quando nós falamos só arminianismo e calvinismo, há uma tendência, como dissemos ontem, de imaginarmos que são simplesmente dois polos. E, na verdade, nós temos dois grandes sistemas. E este nome de arminianismo e calvinismo, ele não é completamente honesto, porque o calvinismo não tem somente aquilo que conhecemos por calvinismo, não tem somente o pensamento de Calvino, e nem o pensamento de Calvino é majoritário dentro desse sistema. E aquilo que nós conhecemos por arminianismo também não tem só o pensamento de Armínio. E mesmo o sistema é anterior ao nascimento tanto de Calvino quanto de Armínio. Essa discussão, essa polarização, essa conversa, ela surge tão logo surge a própria igreja. Portanto, mais de 1000 anos antes do nascimento de Calvino e de Armínio. Mas nós começamos ontem, e eu faço questão de rememorar algumas coisas para que a gente vá fixando. Nós começamos ontem falando sobre teologia, e nós dissemos que a teologia, ela se expressa, ela chega a nós, em se tratando de teologia cristã, ela chega a nós através de um código.
assim como nós temos o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, Código Comercial e tantos códigos, nós temos um código que nos traz a lume, que nos avança a teologia cristã. Esse código é a Bíblia. Tudo que formos falar sobre teologia cristã, a única regra de fé, o único nascedouro, a única fonte, a única vertente é a Bíblia Sagrada. E nós vimos ontem que a Bíblia é um conjunto normativo. É um conjunto normativo autônomo, ou melhor, heterônomo, que nos é posto de fora para dentro. Ele vem de fora para dentro. É uma norma que nos é imposta de fora para dentro. Portanto, uma heteronomia. Mas o objetivo desse conjunto normativo não é manter-se para nós uma heteronomia. Esse conjunto normativo tem o objetivo de nos transformar, de nos educar. Aquilo que a Bíblia chama de metamorfo, de metamorfose, de transformação. O alvo final dessa transformação é tornar-nos iguais a Cristo, termos a mente de Cristo. O alvo dessa transformação é que Cristo assuma o controle da nossa vida. Portanto, nós temos uma norma, um conjunto normativo heterônomo que nos é posto de fora para dentro, que tem o objetivo de se transformar em algo autônomo, ou seja, que em princípio eu recebo de fora para dentro, mas depois eu assumo como meu. É quando Cristo nasce em mim. Nas palavras de Paulo, Paulo usa isso, filhinhos, por quem sofro de novo as dores do parto, até ser Cristo gerado em vós. Então, quando Cristo nasce em mim, essa norma que era heterônoma, ela interiorizou-se e transformou-se em autônoma. Agora eu escondi a tua palavra no meu coração. E aí, mesmo que não existisse a norma heterônoma, ela já é lei para mim. Eu que antes agia de acordo com a lei, de acordo com a norma, para satisfazer a norma, agora eu já ajo de acordo com a norma, não mais para satisfazê-la, mas eu ajo de acordo com a norma porque eu a interiorizei, eu a amo. Eu ajo não mais pela ordem da norma, eu ajo por amor à norma. Então Cristo nasceu dentro de mim. E esse conjunto normativo que era heterônomo, agora passa a ser autônomo. Passa a não ser mais a lei de Deus para mim. Passa a ser a lei de Deus em mim. Então eu não sou mais só um cumpridor da lei de Deus. Agora eu sou um representante da lei de Deus. Então agora eu não sou tão somente obediente à lei de Deus. Agora eu amo a lei de Deus. Eu vivo a lei de Deus. A lei de Deus sou eu. Ela existe na terra através de mim. E mesmo que a humanidade conseguisse queimar todos os exemplares de Bíblia na face da terra e o código heterônomo não existisse mais objetivamente, ele existiria para sempre
dentro de mim e dentro do meu coração, e dentro de mim nunca ninguém conseguiria queimar. Esse conjunto normativo heterônomo, nós falamos ontem, ele se apresenta para nós sob vários tipos de norma. É conjunto normativo, vários tipos de norma, hierarquicamente dispostas. No alicerce desse conjunto normativo, um alicerce imutável, não pode ser modificado em hipótese alguma, nós temos os princípios, que são as causas fundantes. Eles não podem ser modificados e eles não se modificam, nem no espaço e nem no tempo. Eles não se modificam nem na geografia e nem no cronos. São os princípios, são os alicerces. Esses princípios, como nós dissemos ontem, eles estão amplamente vinculados ao próprio Deus e seus atributos. Os atributos de Deus, Deus é o fundamento principal desse conjunto normativo. Os seus atributos são imutáveis, por isso, esses atributos são princípios. Deus é amor, portanto, o princípio do amor divino, o amor divino é um princípio. Deus é justiça, portanto, o princípio da justiça divina é um princípio. Deus é onisciente, portanto, a onisciência divina é um princípio. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, portanto, a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus são princípios. E são imutáveis, e são inalienáveis, e são inquestionáveis, e são indiscutíveis, são intransigíveis, não se negocia princípios. Aqui está uma regra que nunca pode ser esquecida. Qualquer exegese, qualquer aplicação hermenêutica que lesione, que machuque, que provoque ferida em algum princípio, luz vermelha em cima, porque estamos fatalmente diante de uma possível heresia ou de uma apostasia. Olhar para a exegese bíblica do ponto de vista do amor divino e lesionar a justiça divina, estamos fatalmente diante de uma possível heresia ou apostasia. Olharmos para a Bíblia com os óculos do princípio da justiça divina e lesionarmos o amor divino, estamos fatalmente diante de uma possível heresia ou apostasia. Os princípios não são alienáveis e não são transigíveis em hipótese alguma. Isso sempre tem que ficar muito claro. Quando nós temos sistemas, e dentro dessa discussão doutrinária de sinergia e monergia, que não são termos exatamente corretos também, mas é o melhor que nós temos os extremos são claramente, visivelmente heréticos. Porque quando nós temos um extremo dizendo que Deus decide tudo, faz tudo, comanda tudo e não dá ao homem qualquer espécie de oportunidade, mesmo que seja pela sua graça, nós sublimamos
o princípio do amor divino, ou sublimamos o princípio da justiça divina. Mas para quem fica lesado nessa história, nós esfaqueamos o princípio da justiça divina ou esfaqueamos o princípio do amor divino. E então nós temos que acender todos os faróis amarelos nesse tipo de pensamento. Quando nós temos um outro extremo, onde o homem decide tudo, a início e fim está com o homem toma as suas decisões, o pecado de Adão não atingiu ninguém, o homem é livre, Adão é visto como um mau exemplo, enquanto o próprio Jesus Cristo encarnado é visto tão somente como um bom exemplo, e que o homem é capaz de, por si só, providenciar a sua salvação, a sua libertação, a sua regeneração, a sua justificação, e seja o que mais que queira o conceito usar, nós assassinamos também, obviamente, o princípio da soberania divina. E se assassinamos o princípio da soberania divina, todos os faróis amarelos nesse tipo de pensamento, quiçá faróis vermelhos logo. Então, isso para deixarmos claro porque nós estamos reprisando muitas vezes essa necessidade de entendermos os princípios bíblicos e sabermos que eles são inalienáveis. Mas o conjunto normativo não é só princípios, nós dissemos ontem. Ele tem doutrinas, tem usos, tem costumes, tem dogmas, tem liturgia, tem uma série de outros elementos que nós falamos ontem, não vamos reprisar hoje. Vamos parar na doutrina. Se nós temos os princípios que são o alicerce dessa construção, e são imutáveis no tempo e no espaço, nós temos as doutrinas, que são as colunas dessa construção. Como essas paredes aqui têm colunas. E são essas colunas que mantêm essa construção em pé. Mexer com coluna, pastores de um modo geral sabem muito bem o que é isso, né? Porque eu imagino que não é só em Curitiba, e nem só em Cianorte, nem só em Maringá, e nem só em Ponta Grossa, nos campos com os quais eu trabalhei, mas eu imagino que aconteça em vários lugares, que lá de vez em quando troca o dirigente de congregação, e ele quer fazer uma reforma na congregação, e ele vai lá às vezes e mete a marreta numa parede, e ele esquece de ver que ali tinha uma coluna, e dali a pouco nós temos um templo caindo, ou quase caindo. Os alicerces são, num neologismo já antigo hoje, imexíveis. E as colunas, porque elas não são princípios. As doutrinas, porque elas não são princípios. Porque enquanto os alicerces são imutáveis no tempo e no espaço, as colunas, de acordo com a vontade soberana de Deus, pode sofrer transformações, pode sofrer moldagens. Agora, tem que ficar muito claro que doutrinas ou colunas não podem ficar sendo mexidas a bel prazer de acordo com a mudança do dirigente da congregação. Como não se pode fazer isso lá nos nossos templos também. Vamos imaginar que isso aqui é uma coluna. É possível que isso aqui seja mexido? É possível que essa coluna seja tirada daqui? É. Os engenheiros aqui presentes dirão para mim, Porém, para que se possa mexer nessa coluna, tirar ela daqui, tem que se erguer uma outra coluna, muito próxima para não perder o centro de gravidade. Essa nova coluna tem que chegar lá no topo e segurar a estrutura.
Depois que essa nova coluna segurou a estrutura, então essa coluna antiga até pode ser revista. Mas isso não é ao bel prazer do dirigente da congregação, ou do pastor, e nem mesmo da instituição. Quem comandou essas adequações às doutrinas é o próprio Deus, através do princípio da soberania. Nós estamos tratando de arminianismo e calvinismo, portanto, localizados exatamente na soteriologia, que é a doutrina da salvação. Especificamente a doutrina da salvação, ela está fundada principalmente sobre o princípio do amor divino. Deus ama, por isso, se preocupa com o homem, quer salvar o homem. Temos aí, então, a doutrina da salvação. Mas ela não está fundada só sobre o princípio do amor divino, porque os outros princípios não podem ser feridos. Eles não são alienáveis. Então, o princípio da justiça divina tem que estar presente, o princípio da soberania divina tem que estar presente, o princípio da presciência ou da onisciência divina tem que estar presente, não são alienáveis, não dá para negociar. Tem que resolver tudo isso junto. E aí nós temos a doutrina da salvação, que de acordo com as dispensações, se adequou à vontade divina. Deus quem decidiu. Se nós formos estudar a soteriologia no período dos primórdios, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, por mais que nós temos o escritor aos Hebreus dizendo pela fé, mas ele não explica isso. Nós temos que olhar a Bíblia como um todo. E nós vamos ver que a salvação era diferente. Havia ali uma escolha direta de Deus, um contato direto com Deus, havia um negócio direto daqueles nossos patriarcas com Deus. Mas aí vem a dispensação da lei, e na dispensação da lei nós temos uma adequação divina à doutrina da salvação. Nós temos agora a figura do sacerdote, nós temos a necessidade do sacrifício pelo pecado, nós temos Deus para falar com o homem utilizando os profetas, nós temos uma mudança. E é a doutrina da salvação sofrendo adequações divinas, é Deus quem decidiu. Existindo, mas se adequando. Aí nós temos a dispensação da graça, nós vemos Cristo, que é a que nós vivemos hoje. E nós temos de novo a doutrina da salvação, agora veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receberam e poder, duas palavras-chave nesse texto, mas é avançada a doutrina da salvação para nós, para todos. E em que pese o dogma lá do concílio de Jerusalém ter permitido o rito cristão judaico, mas mudou de novo. A doutrina da salvação, ela se adequou à dispensação da graça. Agora é pela fé em Cristo Jesus. Isso para falar de um modo bem simplificado, porque a discussão é exatamente essa e bem mais profunda. Porém, os princípios continuam imutáveis. Continuam imutáveis. E nós estamos trabalhando com as doutrinas. Princípio não se negocia, e doutrina se negocia, pastor. Esse é o ponto.
A doutrina, enquanto método, não é negociável também. E aqui tem um ponto. Então, se eu falei que princípios não são negociáveis em hipótese alguma, doutrinas enquanto método, aquilo que é substantivo da doutrina, aquilo que é imprescindível para que ela continue com o seu efeito, não é negociável também. Mas o que é que pode ser negociado, então, pastor, quando se fala de doutrina? Aquilo que não afeta o funcionamento da doutrina. Aquilo que é adjetivo. Aquilo que seria o perfume da doutrina. Se as pessoas, para aceitarem Jesus como Salvador, levantam a mão e ficam sentados lá no banco, ou se elas levantam a mão e vêm aqui para frente receber oração, se elas dobram o joelho ou se elas não dobram o joelho, ou se elas não fazem nada disso, mas aceitam Jesus no seu coração, isso é perfume. Isso é perfume, isso não vai afetar em absoluto a doutrina da salvação, aquilo que é método. Agora, aquilo que é método da salvação, isso também não é negociável. Então nós temos que sempre deixar claro. E o que é método, pastor? Aquilo que é substantivo, aquilo que existe para que a doutrina funcione, produza o seu efeito. E o que é mecânica, pastor? Aquilo que é perfume, aquilo que embeleza a doutrina. Aquilo que é procedimental, não é processual, é procedimental na doutrina. Aquilo que não interfere no funcionamento, na eficácia da doutrina. Então isso, não há grandes dificuldades em discutir. Nesse aspecto, nós temos muita gente em tese calvinista, e muita gente em tese arminianista, na prática pensando a mesma coisa. Nós temos hoje, amados, e eu acho que isso é a maioria, pelo menos da minha experiência, na igreja onde sirvo a Deus, e no seminário presbiteriano, onde eu dei aula durante 10 anos, não sobre essa matéria eu não tenho domínio dela. Eu estou aqui dependendo única e exclusivamente da bondade dos irmãos e da graça de Deus. Mas, durante 10 anos, lecionei no seminário, trabalhando com exegese, com hermenêutica, com homilética, matérias mais adjetivas. E o que eu percebi desse tempo é o seguinte, é que muitos calvinistas se definem como calvinistas para contestar arminianistas. Mas o seu pensamento não se coaduna com o pensamento calvinista. No fundo, o que existe é um desejo de contestação. É um desejo de discussão. E hoje eu tenho percebido um outro fenômeno. Como nós temos na mídia a ascensão de alguns pensadores da teologia reformada, um nome que também é impróprio, mas é o que é utilizado, que estão em ascensão, que estão na mídia, que estão aparecendo. Então nós temos irmãozinhos que se apaixonaram por esses pensadores e que sequer sabem profundamente o que esses pensadores pensam e o que quer dizer o que eles falam. Mas se apaixonaram, se identificaram pela imagem. E é aquela coisa do está se tornando chique
Está na moda ser calvinista. E muito especialmente no meio dos nossos jovens, eu discuto isso com os jovens, muito. Nós temos lá inúmeros jovens que se autoproclamam calvinistas, inúmeros não, alguns jovens que se autoproclamam calvinistas, não sabem o que é calvinismo, mas porque são fãs, desculpe falar os nomes, do Hernandes Dias Lopes. Que na prática é um calvinista compatibilista. Tive a oportunidade de conversar com ele por mais de 2 horas, lá na cidade de Ponta Grossa. E ele pensa muito mais de modo arminiano do que muitos arminianos. Mas é que está na moda. É o tal do negócio, é chique. Tem outros que se identificam com Augusto Nicodemos. Esse sim, um arminiano fatalista, meio extremado. Papa do calvinismo. Calvinista, né? Extremado. Papa, meio papa do calvinismo no Brasil. E há muitos que se identificam com a pessoa dele, com o discurso dele, com a imagem dele, e porque acham que isso é chique, porque acham que isso está na moda, então se autoproclamam calvinistas. Não, eu sou calvinista porque eu me identifico com Augusto Nicodemos. Mas nem sabe o que o Augusto Nicodemos pensa. Não conhece com profundidade, não sabe absolutamente nada. É a coisa do brasileiro que, por exemplo, vota porque o candidato é bonito. Eu votei em fulano por quê? Você sabe o que ele pensa? Não. Você sabe como ele é? Não. Você tirou pelo menos o SPC dele? Não, não tirei. Consultou o Serasa dele? Também não consultei. Você sabe qual é a ideologia que ele tem? Não sei. Sabe qual é a formação? Não sei. Mas por que você votou então? Eu votei porque eu gosto dele. Eu gosto. Que conceito é esse? Imagine vocês, imagine nós, chefes de RH de uma empresa, porque na prática o voto é isso. Você vai fazer a contratação de um profissional. Se for para o legislativo, é um profissional para legislar. Se for para o executivo, é um profissional para executar. Você vai fazer uma contratação. E aí, com base no que você contrata essa pessoa para trabalhar na tua empresa? É porque eu gostei, eu achei bonito. Ele é legal, ele tem um discurso bacana. Sim, mas ele é um incompetente. E depois a tua empresa fale e a culpa é de quem? E aí a gente fica bravo. Já se viu o Brasil... Bom, enfim, não estou falando de política, estou falando de arminianismo e calvinismo. Mas, dá na mesma. Dá na mesma. As pessoas contratam o calvinismo ou contratam o arminianismo de acordo com a crista da onda, de acordo com a moda. E uma esmagadora, não estou dizendo todos, tem gente que conhece, mas uma esmagadora maioria, primeiro tem o desejo de contestação, o objetivo é contestar. É a regra do Che Guevara. Se hay gobierno, soy contra. Pronto. Então, meu pastor é o quê? Arminianista? Então eu sou calvinista. Pronto. Para ser contra. Minha igreja pensa como? Não, minha igreja é calvinista. Não, então eu sou arminianista para ser contra. Porque tem que ter quem conteste. Tem. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é essa coisa da ligação à imagem. Está muito forte essa coisa da ligação à imagem, da moda, da crista da onda, mas com ausência de conhecimento. Vamos lá. Nós começamos a tratar ontem sobre os precedentes históricos, e alguém talvez esteja falando assim, Pastor Carlos, quando é que o senhor vai chegar no arminianismo e no calvinismo? Isso não tem a menor importância. Eu estou tratando disso desde que eu comecei a falar.
Porque esse assunto nasce com o nascimento da igreja. O problema é que a gente deu o nome de arminianismo e de calvinismo, e eles só vieram a existir no século XVI. Só que o assunto é muito anterior. Então nós temos que tratar o assunto. Armínio e Calvino foram dois nomes. Nós falamos ontem sobre a existência na prática de dois grandes sistemas. Um seria aquilo que se convencionou chamar de monergismo, vem de mono, de trabalho, de ação, de um só lado, unilateral. Seria melhor até chamar unilateralismo. Mas se convencionou de modo chique chamar de monergismo. E na esfera do monergismo nós temos os extremos. Um extremo onde só Deus age, é unilateral, é Deus, ponto. E no outro extremo nós temos o monergismo humanista, né? Só o homem age, ponto. Nesse extremo do monergismo humanista, nós temos, e nós identificamos ontem, aqueles que seguem o pensamento de Pelágio, os pelagianos. São monergistas humanistas extremados. Para Pelágio, o problema do pecado de Adão foi problema só para Adão. Quem nasceu depois, já nasceu limpo e com todas as condições do primitivo Adão de decidir a própria vida. Portanto, nessa linha de pensamento, aqueles que nasceram depois de Adão, nasceram com o livre-arbítrio e com plena capacidade de promover a própria salvação. Esse é o pensamento monergista humanista, monergista extremado, pelagianista. No outro extremo do monergismo, nós temos aquilo que nós chamamos de calvinismo fatalista. E eu não gosto do termo calvinismo, os irmãos já viram. Porque esse assunto, Calvino, na prática, se formos estudar a história, Calvino foi um sistematizador dos pensamentos dos pensadores anteriores. Quem falou sobre isso mesmo foi Agostinho. Agostinho de Hipona foi, esse sim, um monergista fatalista extremado. Calvino foi um sistematizador do pensamento dos que vieram antes dele. Principalmente Agostinho e Zwingli. Então nós temos num extremo aquilo que nós chamamos de calvinismo fatalista, que seria o monergismo fatalista, agostinianismo fatalista, etc. Que é onde Deus decide tudo. E o homem é só uma pecinha de xadrez que Deus move como Ele quer, e quando Ele não quer mais, Ele derruba do tabuleiro. E aí Ele escolhe se Ele arranca do tabuleiro e coloca na prateleira, céu, ou se Ele arranca do tabuleiro e joga no forninho do fogão, lago de fogo ardente. E o homem é essa pecinha de xadrez, para quem Deus deu inteligência à toa. Essa estrutura humana de corpo, alma, espírito para os tricotomistas, ou corpo e imaterialidade para os dicotomistas, isso é bobagem, isso aí é perfumaria, deu isso aí para o homem, enfim. Porque o que vale é o seguinte: Deus decide tudo, tabuleirão posto, e
quando Deus quer, ele derruba do tabuleiro, coloca ou na prateleira, ou joga lá no forninho para queimar a pecinha. E aí nós temos o monergismo extremado, calvinismo fatalista, ou agostinianismo fatalista, como quiser chamar. Mas é o fatalismo. E isso é o que interessa. Mas aí quando tem essas duas guerras, de um lado, Agostinho, defendendo esse fatalismo, monergismo divino, e do outro lado, Pelágio, defendendo esse monergismo humano, extremo também, sempre surge, como eu disse ontem, a turma do Deixa Disso, surge o semi-pelagianismo. E o semi-pelagianismo também chamado de cassianismo, porque João Cassiano é o seu fundador. E João Cassiano tenta achar um meio termo. Ele ainda não é, e está longe de ser, arminianista. Porque no tocante ao livre-arbítrio, no arminianismo, o entendimento é de que Deus cria o homem, ama o homem, predestina a igreja para a salvação, a igreja. E outro aspecto que a gente sempre tem que prestar atenção na exegese bíblica. Aquilo que é plural, aquilo que é coletivo e aquilo que é individual. Tem muita gente cometendo erros na exegese bíblica porque pega um versículo, primeiro, que é destinado para judeus e aplica para cristãos. E isso é muito importante. Vou citar só um exemplo, uma palavra bíblica, a palavra gentio. Como é que nós interpretamos essa palavra cada vez que a vemos? Porque nós temos na Bíblia um caldeirão cultural. Nós temos um Antigo Testamento basicamente hebreu, e nós temos um Novo Testamento com multiculturalidade. As próprias epístolas paulinas, de acordo com o público, é o Paulo que se manifesta. Porque Paulo, ele tinha pelo menos 3 grandes culturas e ele era top nas 3. Do ponto de vista hebraico, ele nasceu de uma mãe hebreia, portanto hebreu, doutor da lei hebraica, top em lei hebraica. Do ponto de vista romano, ele nasce de um paterfamiliae romano, na cidade de Tarso, portanto, romano de nascimento também. Então, ele é hebreu, mas ele também é romano. Mas o Império Romano dominou o território pelas armas, porém foi dominado pela filosofia grega. A filosofia, a cultura que imperava no Império Romano era a cultura grega. Até porque o Império Romano nasce do Império Macedônio, e o Império Macedônio foi fundado por Alexandre o Grande, que foi educado aos pés de Aristóteles, cultura grega pura. Quando ele funda o Império Macedônio, ele difunde a cultura grega. E quando o Império Romano domina o Império Macedônio e se transforma no Império Romano, a cultura dominante é a cultura grega. E Paulo nasce nesse caldeirão cultural, educado na primeira infância em Tarso. E quando a gente lê Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, nós não vemos um Paulo hebreu e não vemos um Paulo romano. Nós vemos um Paulo estoico. Filipenses é um tratado de filosofia estoica. Quem conhece de filosofia estoica, lê Filipenses, se identifica. Paulo é top em cultura grega também.
E de acordo com o público, é o Paulo que se manifesta. E ele mostra isso muito claramente, Lucas registra isso em diversas oportunidades. Ele usa isso de acordo com o que lhe é conveniente. Está apanhando de romanos, ele fala, eu sou romano, vocês podem bater em romano? E ele já usa, dá a carteirada. Está tendo discussão com fariseus e saduceus e não sei o que, ele fala, eu sou fariseu, nós estamos discutindo aqui acerca da ressurreição, aqui, ele, carteirada. Cai lá no Areópago para discutir com estoicos e epicureus, em que idioma vocês querem que eu fale? Vamos discutir filosofia? Vamos. E ele dá uma aula de filosofia ao falar do Deus desconhecido. E coloca estoicos, epicureus e de graça sofistas também no bolso. E ele usa isso de acordo com a conveniência. Agora, voltando à palavra gentil. Como que a gente interpreta a palavra gentil na Bíblia? Só para despertar uma curiosidade. Porque para os romanos, gentil é quem não é romano. Para os gregos, gentil é quem não é grego. Para os judeus, gentil é quem não é judeu. E para os cristãos, gentil é quem não é cristão. E como é que a gente interpreta a Bíblia? Gentil é tudo igual? Então são detalhes exegéticos que a gente tem que, porque senão a gente fere princípios, doutrinas, etc., por pequenos detalhes, né? Então surge, nessa discussão de agostinianos, monergistas extremados e pelagianos, surge o meio termo. Surge Cassiano, com o semi-pelagianismo. Eis aqui meu irmão, irmãos, olha aqui, dá uma olhada. Ó. Os irmãos de Florianópolis aqui me falaram que ele é muito parecido comigo. Eu estou começando a achar ele bonito. Que bom estarmos juntos. Surge então Cassiano, com o semi-pelagianismo. O semi-pelagianismo diz o seguinte, que Deus é soberano, sim, e que Deus provê a graça para salvar o homem. E até aí tudo bem. Mas, no pensamento de Cassiano, há a necessidade de uma contrapartida humana. E até aí tudo bem. Não temos problemas com o arminianismo. Mas aí Cassiano diz o seguinte, a initio fide, o início da fé, é uma iniciativa humana. O início da fé é uma iniciativa do homem. E aí complicou. Porque quando ele diz que a iniciativa da fé é do homem, ele está concordando com Pelágio no seguinte ponto, que o homem, depois de Adão, não foi afetado pelo pecado de Adão, por isso ele tem a capacidade de dar início à fé. Estão entendendo essa palavra, meus amados? Eu estou repetindo, etc., porque isso aqui é o ponto central, o restante é perfumaria. Reprisando, Deus oferece ao homem a sua graça, Deus é soberano, Deus provê os meios para a salvação do homem. Até aí nenhum problema com o arminianismo. Porém, é necessário uma contrapartida do homem. Até aí, nenhum problema com o arminianismo. O arminianismo também acredita nisso. Mas, Cassiano diz o seguinte, esse início da fé
essa tomada de decisão do homem de seguir a salvação independe de Deus. O homem tem essa capacidade por si só. E ele fala isso porque, seguindo os ensinamentos de Pelágio, ele acredita que o homem, todos os homens que nasceram depois de Adão, não foram afetados pelo pecado de Adão. Portanto, se o homem que nasceu depois de Adão não foi afetado pelo pecado de Adão, ele conserva a sua pureza, ele conserva a sua capacidade de dar início à sua própria fé de forma autônoma, sem a participação de Deus. A fé no homem é uma iniciativa humana, não é de Deus, não vem de Deus. E aí ele cria problema. Por quê? Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando os arminianos olham para a Bíblia Sagrada e leem na Bíblia Sagrada que todos pecaram, e olham na Bíblia Sagrada e veem diversos outros textos que os homens herdaram o pecado de Adão. Em pecado nasce, em pecado me concebe a minha mãe. Então, o semi-pelagianismo fica desprovido de roupas. Não consegue se resolver. Estão entendendo essa palavra, meus amados? Bom, nós falamos ontem, então, que aquilo que nós chamamos de arminianismo e calvinismo não é um nome correto. Temos então, depois de Pelágio, Cassiano, nós temos um outro grande ícone que surge na história, que é Agostinho de Hipona. Esse sim, o pai daquilo que nós chamaríamos hoje de calvinismo. É quase uma desonra que se provoca a Agostinho chamar o calvinismo de calvinismo. Porque ele é o pai desse pensamento. Deveria levar o seu nome. Agostinho de Hipona é, sim, um monergista, fatalista, extremado. Ele, no início da sua vida monástica, ele até segue o pensamento sinergista comum. Mas quando surge o pensamento de Pelágio, ele resolve combater Pelágio. E Agostinho tinha uma formação que nós chamamos maniqueísta. É aquele tipo de pessoa que não tem coloridos. Ou as coisas são brancas, ou elas são pretas. Não há colorido e não há cinza. Agostinho era assim. E por causa dessa sua formação maniqueísta, dessa sua natureza maniqueísta, quando surge Pelágio, com o monergismo humanista extremado, ele resolve polarizar e combater. Então ele não polariza a meio termo, como Cassiano. Ele polariza no outro extremo. Ele polariza no monergismo em tese divino. E em diversas das suas obras, ele passa a defender isso. A escolha divina passa a ser para ele a causa da fé.
A fé salvífica não é mais fruto da capacidade dada por Deus ao homem para crer, mas é Deus fazendo com que o homem irresistivelmente creia. Ou seja, a fé não é uma capacidade que Deus dá ao homem, não é uma liberalidade que Deus dá ao homem, não é uma ferramenta, um instrumento, um dom, porque na Bíblia é chamado de dom, um dom que Deus dá ao homem. Não, não é. A fé é uma imposição de Deus ao homem. E uma imposição ao homem eleito. Porque ao homem eleito lhe é negada essa possibilidade, ponto final. Quem Deus escolheu por sua soberania, esquecendo do seu amor. Calvino, ou melhor, Agostinho, extrema o princípio da soberania divina e pisa no princípio do amor divino. E pisa no princípio da justiça divina. Ele extrema um princípio e sobrepuja, menospreza, pisa, fere outros princípios. E aí está o problema desse erroneamente chamado calvinismo extremado, ou agostinianismo extremado. Em Agostinho, então, nós vimos em partes ontem, hoje aprofundamos um pouquinho mais, esse extremismo monergista. Mais tarde, 15 séculos depois, surge, 15 não, menos, 11 séculos depois, surge Calvino. O pensamento de Calvino não é exatamente igual ao pensamento de Agostinho, mas é muito parecido. Apenas para pontuarmos, há dois aspectos no pensamento de Agostinho que Calvino não concorda 100%. Agostinho, no final da sua vida, ele admite a existência do livre-arbítrio. Fala, o homem tem livre-arbítrio. Só que ele diz, eu não sei para que serve. Eu não sei para que serve. E nesse aspecto, Calvino é mais extremado do que Agostinho. Porque Calvino diz que não existe livre-arbítrio. Estão entendendo essa sutileza? Agostinho diz que o homem tem livre-arbítrio, só não sabe para que serve. Calvino nega a existência do livre-arbítrio no homem. Existe uma segunda diferença pontual no pensamento de Agostinho, que também não se coaduna plenamente com o pensamento de Calvino. Agostinho crê, no final da sua vida, ele crê na possibilidade de um crente genuíno se perder. Dizia ele que só os cristãos eleitos, que o seriam de forma incondicional, perseverariam até o fim, e que havia cristãos genuínos que se perderiam porque não estavam entre os eleitos. Veja a confusão, então, de Agostinho. Agostinho vem e diz assim, olha, tem gente que é crente genuína, mas vai se perder.
não vai conseguir perseverar. Sabe por quê? Porque no final das contas não estava entre os eleitos. Então, ele é crente genuíno e vai se perder porque ele não está entre os eleitos. Calvino nega essa hipótese. Calvino diz que os eleitos vão permanecer, e esses são os crentes genuínos, e os não eleitos não vão permanecer, e não existe crente genuíno entre os não eleitos. Entenderam essa sutileza? Em Agostinho, reprisando só, em Agostinho, há a possibilidade de cristãos autênticos se perderem, porque no final se descobriu que não são eleitos. Em Calvino, não há a possibilidade de cristãos genuínos se perderem, porque os cristãos genuínos são os eleitos e eles são eleitos, ponto. E aqueles que não são eleitos não são cristãos genuínos, então não existe essa possibilidade. Conseguiram entender, meus amados? Posso avançar mais um pouquinho? Vem então a Idade Média. Trio Próspero, o aluno mais próximo e mais fiel de Agostinho, tenta manter vivo o pensamento de Agostinho. E entra-se na Alta Idade Média defendendo esse pensamento monergista extremado de Agostinho. Porém, o próprio Trio Próspero, pouco tempo depois da morte de Agostinho, e de tanto lutar contra os semipelagianismos ou os cassianistas, se cansa. E quando o Trio Próspero se cansa, já no ano de 433, ele começa a mudar de ideia. E Trio Próspero, o aluno mais fiel e mais aplicado de Agostinho, começa a se render ao pensamento semipelagianista ou cassianista, como queiram chamar. E então ele começa a mudar de ideia e ele abandona a doutrina agostiniana da vontade salvífica restrita de Deus e abandona o pensamento da predestinação. E quando o Trio Próspero, esse discípulo de Agostinho, no início da Idade Média, desiste e se cansa de lutar contra o cassianismo, os semipelagianos assumem o poder. E em grande parte do início da Idade Média, da Alta Idade Média, nós temos os semipelagianos dominando o cenário. Se até 400 nós temos principalmente o arminianismo, ou o pensamento equivalente ao arminianismo, dominando, nós temos a partir de então o semipelagianismo ou o cassianismo dominando o cenário. Aí surge o Papa Gregório Magno, no final da Alta Idade Média. O Papa Gregório ouve e lê os pensamentos de Agostinho. E lendo os pensamentos de Agostinho, ele se convence de que Agostinho estava mais próximo da verdade do que os cassianistas. E então o Papa Gregório Magno
decide-se por trazer para o seio da igreja, então somente igreja católica, um agostinianismo moderado, um semi-pelagianismo disfarçado. E essa mistura vai existindo até o início da decadência da Idade Média, século X. A partir do século X, essa guerra entre semi-pelagianos, pelagianos e impropriamente chamados arminianos, ou sinergistas, melhor falando, que também não é um termo correto, essa guerra arrefece no seio da igreja. E a igreja começa a se contaminar com a política. E quando a igreja começa a se envolver com os aspectos políticos, ela começa a trazer para o seu seio muito mais pensamentos políticos, pensamentos econômicos, do que pensamentos teológicos. Ela começa a discutir muito menos teologia e a discutir muito mais economia. E aí, então, nós temos, a partir do século X, o início daquilo que lá no século XVI vai causar a reforma. Uma igreja política, uma igreja que quer comandar o mundo pelas vias até das armas quando necessário. E nós temos aquilo que hoje nós chamamos de profanação do sacro e sacralização do profano. Nós temos aquilo que é sacro, aquilo que é teológico, relegado a um nível de profano, como, por exemplo, a doutrina da salvação sofre um baque assustador com a venda de indulgências. E então, doutrina da salvação, discutir para quê? Pague e serás salvo. Salvação se torna artigo de supermercado, de prateleira. Pegue e pague. Quer pedaço no céu? Pague. Quer salvação? Pague. Me contrarie e eu te jogo no inferno. Não aceite as minhas ordens e eu te condeno à danação. E considere isso barato. A igreja se imiscui em até assuntos científicos. Só para exemplificar, Galileu Galilei começa a estudar as lentes, essas lentes, descobre que curvando material translúcido em curvaturas interna e externa diferente, ele tinha a possibilidade de produzir lentes de aumento ou lentes de diminuição. E ele descobre que, sobrepondo lentes, ele poderia observar os astros. E quando ele começa a observar os astros, ele descobre algo que só Copérnico teve coragem de segurar depois. Ele descobre que a Terra não era o centro do universo. Ele descobre que nós estávamos, na verdade, num sistema onde o centro do nosso sistema era o Sol, e não a Terra como se acreditava. E quando ele começa a querer divulgar a sua descoberta, a igreja os chama e fala: se você nos contrariar, você perde a salvação.
E para apressar a tua ida para o inferno, nós temos uns brinquedinhos para mostrar para você. E mostram para Galileu Galilei alguns brinquedos, na época conhecidos como forca, guilhotina, máquina de arrancar línguas, máquina de arrancar unhas, máquina de quebrar joelhos e ossos. E depois de mostrar os brinquedinhos para Galileu Galilei, perguntam: você vai nos contrariar ou nós vamos condenar você à perdição eterna? E o Galileu Galilei, submissamente à vontade da mãe igreja, submisso aos seus líderes, nega a sua descoberta científica e se cala para que Copérnico depois leve a fama. Quando Galileu Galilei volta para o seu laboratório, o seu discípulo fala: e daí, mestre, como foi? Ele fala: olha, rapaz, tive que negar tudo aquilo que nós descobrimos aqui no laboratório. E o servo, como o repreendendo, diz assim: mestre, maldita é a nação que não tem heróis. Dizendo isso, o discípulo chamava o mestre de covarde. O senhor não teve coragem de ser um herói pela nossa descoberta. E Galileu deixa algo muito sábio, muito válido para os nossos dias. Ele diz para o seu discípulo: não é maldita a nação que não tem heróis. Maldita é a nação que precisa ter heróis. Que pessoas precisam morrer para se descobrir a verdade, para se provar o que é certo. Bom, parênteses à parte, meu pastor, eu devolvo a palavra e continuamos no próximo período. Deus abençoe, muito obrigado, meus amados. Aleluia, muito bem.